Se quiser. Pode. Boa tarde a todas e a todos. 31 de outubro de 2023, são exatamente 16 horas e 33 minutos. Vamos dar sequência à sessão de julgamento do processo administrativo sancionador CVM número 199 57 00 35 49 2018-12, que foi iniciada em 29 de maio de 2023 e suspensa após pedido de vista dos autos efetuado pela diretora Flávia Perengiero. A sessão de videoconferência mantém o seu caráter público, conforme o artigo 49 da Resolução CVM número 45 de 2021. Por essa razão, registro que a sessão está sendo transmitida pela internet. Atuo como Procurador Federal especializado na CVM neste caso, o Dr. Celso Luiz Rocha Serra Filho, aqui eu cumprimento e dou os boas-vindas. Para relembrar, registro que são acusados no presente processo os senhores Emerson Fernandes Loureiro, aqui representado pelo Dr. Sâncio Baioneta Nogueira, aqui eu dou os boas-vindas. O senhor Joesley Mendonça Batista, representado pelo Dr. Valfrido Jorge Barros Júnior, aqui como representante também. A JIF Investimentos S.A., representada pelo Dr. Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves, aqui no cumprimento e também dois boas-vindas. No dia 29 de maio, quando a presente sessão foi instaurada, foram realizadas as manifestações das defesas, a leitura e a manifestação da Procuradoria, a leitura dos votos do diretor-relator e os demais diretores anteciparam seus respectivos votos. Na ausência de fatos novos, provas de defeitos modificados fáceis, a gente vai aqui passar apenas então somente a leitura da manifestação de votos da diretora Flávia Perengiero. Então, passo a palavra à diretora Flávia Perengiero. Obrigada, presidente. Tendo que parágrafo inicial e retificando a acusada JF Participações S.A. Também vou fazer uma versão, como de praxe, a leitura de uma versão resumida do voto, nesse caso aqui ainda mais resumida. A ideia, se não se puserem os demais, vai ser deixar de ler aqui a parte das preliminares e direto na realidade da autoria. Ótimo. Da forma introduzindo aqui, trata-se de processo administrativo sancionador instaurado para apurar a responsabilidade que foram imputadas a Emerson Fernandes Loureiro, Joesley Mendonça Batista e JF Participações S.A., a todos em infração ao disposto no item 2D da instrução 8, então vigente, relativo aqui ao uso de práticas não equitativas com operações com derivativos de taxas de juros. Iniciado o julgamento desse processo, na sessão de 29/5, pedi a vista dos autos, tal como já li no outro voto, só que nesse caso, ainda que eu também conclua pela absolução dos acusados, tendo em vista que faço por razões e fundamentos diversos, cabe-me apresentar a minha visão sobre as condutas objeto das acusações formuladas e os argumentos que apoiam minha análise. Tem um trecho sobre a origem do processo, com relação às operações aqui, só para recapitular, as infrações objeto desse página dizem respeito a operações com contratos futuros de taxa média de depósitos interfinanceiros, DI, de um dia, com vencimento em 4 de janeiro de 2021, realizadas pela mesa proprietária do Banco Original, especificamente no dia 17/5/2017, em nome do Banco Original, motivada, segundo a acusação, pela posse de informação relevante não divulgada atinente à negociação e à celebração das relações premiadas, e assim em devida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face aos demais participantes das operações que foram liquidadas no dia seguinte. Então tem uma parte geral aqui, eu fiz considerações sobre o ilícito específico desse processo, aí como dito, com relação às preliminares, embora também concorde que todas devam ser rejeitadas em linha com as conclusões de voto do ilustre relator a respeito, apresento os fundamentos pelos quais me norteei. E aí, com relação a cada uma, então, das preliminares,
eu detalhei o fundamento da rejeição, e essa é a parte que eu acho que, em benefício aqui do tempo, tendo visto que o outro processo é inclusive mais extenso, eu deixo de ler nessa oportunidade para passar então já a questão da materialidade e autoria. Ok? Ótimo. Só um segundo, eu pedi para desligar o ar-condicionado, se ficar quente, a gente... À luz dos indícios da prática infracional apontados pela acusação e sopesando os contra-indícios trazidos pela defesa, eu passo a analisar então cada um dos elementos do tipo. Negociações com valores imobiliários. Todas as infrações objeto desses pares dizem respeito a negociações em bolsa com contratos de uma F21, que tem natureza jurídica de contratos derivativos, de acordo com a Lei 6385, que são considerados valores imobiliários. Não há dúvida, portanto, que se trata de casos envolvendo negociação de valores imobiliários, em devida posição de desequilíbrio ou desigualdade. Depende da peça de acusação que as operações com derivativos de juros realizadas em 17 de maio de 2017 teriam sido irregulares porque teriam se dado com base em informação privilegiada que colocou os seus detentores em devida posição de desequilíbrio ou desigualdade frente aos demais participantes das operações. E aí cito os trechos da acusação que descrevem as condutas e também o mesmo trecho já referido no voto anterior a respeito da matéria jornalística veiculada em 17 de maio. E também são os mesmos trechos com relação à descrição das delações premiadas, o conteúdo da informação, o caráter preditivo, a meu ver, da informação privilegiada, a irrelevância da informação vazada. Não obstante, apenas o efetivo uso da informação privilegiada na negociação dos contratos, antes de sua divulgação, acarretaria de fato uma indevida situação de desequilíbrio ou desigualdade em relação aos demais participantes das operações naquele mercado. Então, eu passo a questão do uso da informação privilegiada. A acusação entendeu ter reunido indícios graves, precisos e concorrentes quanto ao uso de práticas não equitativas nas operações com derivativos de juros e a responsabilização dos acusados. Eu transcrevo aqui o texto do RI, que fala sobre o vínculo com a informação, a motivação e o benefício pessoal, a atipicidade, timing e a questão dos fundamentos e alegadas contradições. Foi comprovado que em 10 de maio de 2017, Emerson Loureiro entrara em contato com o Joesley Batista em resposta a uma consulta desse sobre a possibilidade de se realizar a operação com opções de DI, com vencimento em 2021. 7 dias depois, após pressionar subordinados por telefone para que obtivessem da área de risco o cálculo da maior posição que poderiam montar em DI 1F21, respeitando o limite do índice de Basileia, Emerson Loureiro efetuou ao longo da tarde, no mesmo dia em que houve vazamento da informação privilegiada, operações com derivativos de juros em montante expressivo com vencimento justamente em janeiro de 2021, tal como aventado na conversa com o Joesley Batista, alegadamente atípicas para os padrões do banco original. Foi apurado que havia possibilidade de IMM, ex-procurador da República, à época dos fatos, então, tivesse informado o Joesley Batista sobre uma operação policial que seria deflagrada em 18 de maio de 2017, sendo possível que ambos também tivessem se comunicado à época dos fatos. A corroborar que Joesley Batista teria recebido informações de terceiro, inclusive sobre o iminente vazamento da informação privilegiada, no dia 17 de maio ou em seguida, e repassado a Emerson Loureiro. Ou seja, a acusação estavam reunidos indícios do compartilhamento de informação privilegiada, timing perfeito e perspectiva de ganho com as operações, como acabou se confirmando. A acusação concluiu, então, que Joesley Batista e Emerson Loureiro agiram em conluio, uma vez que Joesley Batista tinha inequivocamente conhecimento da informação privilegiada, era delator, e, ao mesmo tempo, seria possível inferir, a partir dos referidos indícios, que ele também sabia do iminente vazamento pela imprensa,
mas não por exercer qualquer função no banco original. Ele teria, e por não exercer qualquer função no banco original, ele teria repassado as informações a Emerson Loureiro, o qual, por sua vez, como superintendente de tesouraria do banco, delas teria se valido ao adquirir os contratos. Ante as circunstâncias apontadas, tais conclusões se mostravam bastante plausíveis. As defesas, contudo, questionaram as premissas utilizadas pela acusação e, ao mesmo tempo, apresentaram contra-indícios de que tivesse havido uso da informação privilegiada na montagem da posição do banco original. Em primeiro lugar, as defesas aduziram que o vínculo entre Joesley Batista e Emerson Loureiro era estritamente profissional, e os contatos entre si eram esporádicos, e, por si só, não autorizariam presumir que tivesse ocorrido o compartilhamento da informação privilegiada. E aí eu detalho um pouco mais, transcrevendo os trechos de depoimento, inclusive do próprio Joesley à CVM, como teria sido a ligação telefônica de 10 de maio e os argumentos trazidos pela defesa. Também ressaltaram as defesas o fato de que o contato entre os acusados ter ocorrido em uma linha telefônica sabidamente gravada, que não seria condizente com o intuito de praticar uma irregularidade. Sobre esse fato, Joesley Batista afirmou no mesmo depoimento da CVM que queria fixar o preço, travar o preço, não comprar nem vender. Por sua vez, Emerson Loureiro, indagado sob o teor da mesma conversa telefônica com Joesley Batista, disse em depoimento à CVM: para mim foi um negócio legítimo. Ele estava cotando, no sentido de saber quanto está o preço. Como se nota, ele tem outros trechos do depoimento também transcritos. Como se nota, os depoimentos são, em certa medida, vacilantes quanto ao teor da conversa de 17 de maio, havendo a possibilidade de que Joesley Batista estivesse cogitando montar uma posição em derivativos a partir de uma expectativa quanto à alta de juros. Não é possível descartar, por outro lado, que tenha se tratado de mera solicitação de cotação sem maiores pretensões, como alegado por ambos. No que concerne aos dias subsequentes, pontuou a defesa que seria exigir prova de fato negativo, a dita prova diabólica, esperar que os acusados comprovassem que não tiveram qualquer contato após o dia 11 de maio. Não obstante, a defesa também apresentou contra-indícios de que tivesse ocorrido algum contato entre os acusados até o dia do vazamento. E eu listo a questão que o Joesley Batista provou que não estava no Brasil, deu detalhamento das ligações e serviços de linha móvel que utilizava à época dos fatos. O banco original entregou os registros de ligações e gravações, das quais não consta qualquer comunicação entre Joesley e Emerson. Emerson apresentou as contas de seus celulares corporativo, pessoal, das quais não constam ligações entre ele e Joesley Batista, e Joesley Batista entregou seus celulares para as autoridades. A defesa alegou que não havia qualquer elemento que apontasse ainda que, em tese, que Joesley Batista ou Emerson Loureiro tinham conhecimento de que a imprensa divulgaria a notícia em 17/5 sobre a homologação das delações premiadas ou sobre o conteúdo de alguns de seus anexos. Não se fazia necessário que o participante, e aí eu teço também aquelas mesmas considerações sobre o fato de que não se fazia necessário que o participante tivesse certeza absoluta da relação entre o momento e a informação que ia pública, bastando que existisse uma expectativa de que isso ocorreria em breve e influenciaria o comportamento do valor mobiliário. Neste processo, no entanto, a acusação partiu da premissa de que Joesley Batista efetivamente sabia que o vazamento da informação privilegiada estaria para ocorrer após o fechamento do pregão do dia 17 ou em seguida, tendo repassado esse conhecimento a Emerson Loureiro, o que caracterizaria o vínculo desse último com a informação privilegiada e explicaria ainda o timing perfeito das operações, de modo que a imputação feita no RI em favor dos acusados deve ser analisada pelo julgador sob tal ótica. Ocorre, todavia, que a premissa em tela baseou-se não propriamente em indícios convergentes e robustos, mas principalmente nas seguintes suposições. 1. De que o ex-procurador da República, que havia atuado na Operação Lava Jato, pode ter repassado a Joesley Batista informação sobre a operação policial relacionada ao conteúdo das delações, que seria deflagrada no dia 18, uma vez que ambos integravam o mesmo grupo de WhatsApp.
e de que Joesley Batista poderia ter repassado tal informação a Emerson Loureiro, também por WhatsApp, pois mantinha estreito relacionamento. Porém, como bem apontado pelas defesas, não foi apresentada qualquer evidência de que a informação privilegiada tivesse percorrido tal caminho, nem de que qual teria sido o conteúdo dos supostos contatos. Também não vislumbra nos autos prova de que o relacionamento entre Joesley Batista e Emerson Loureiro ultrapassasse o âmbito profissional. Os registros telefônicos que instruíram os autos não apontaram contato entre Joesley Batista e Emerson Loureiro após 11/5. Cabe, por outro lado, considerar que chamou a atenção da acusação que também não tivessem sido identificados contatos telefônicos entre os acusados nos dias 2 e 10 de maio, tendo em vista que em 10 de maio, Emerson Loureiro claramente retornaram o contato anterior de Joesley Batista, sendo que esse, por sua vez, havia dito que se comunicava com o Emerson Loureiro por telefone. Permanecem incongruências nesses dados. Daí ter a acusação aventado que o contato teria sido feito por aparelho celular, mas não por ligação telefônica, e sim por aplicativo de mensagens. Porém, admitindo que, abre aspas, não foi possível aprofundar essa verificação para possíveis conversas mantidas com Joesley, por não estarem disponíveis os registros das conversas de WhatsApp mantidas por Emerson nesse dia. E mesmo se estivessem, não seria possível constatar se algo foi ou não apagado. Fecha aspas. Vê-se, portanto, que no tocante ao caminho percorrido pela informação privilegiada, mostram-se razoáveis tanto os argumentos da acusação como os apresentados pela defesa, sendo, a meu ver, nesse aspecto, insuficientes os indícios coligidos para efetivamente formar uma prova indiciária a embasar a conclusão de que a informação privilegiada foi transmitida por Joesley Batista a Emerson Loureiro. Além disso, quanto ao alegado contato entre Joesley Batista e o ex-procurador da República, a defesa afirmou não ter ocorrido tal fato e trouxe evidências que apontariam que eventual contato entre eles não poderia ter versado sobre o vazamento da informação privilegiada. E aí eu listo todos os pontos então suscitados nesse sentido e transcrevo também parte da notícia vazada. A rigor, não se pode descartar a possibilidade de o jornalista ter se valido de mais de uma fonte para elaborar a reportagem que implicou no vazamento, o que poderia, então, ter incluído informações repassadas por Joesley Batista. Além disso, o fato de Joesley Batista não ter vazado a informação para o jornalista também não afastaria peremptoriamente a possibilidade de que, em dado momento, tivesse sido avisado sobre isso e de que uma reportagem seria em seguida divulgada. De todo modo, reconheço no cotejo entre indícios e contra-indícios que não há como firmar convicção segura e desfavorável ao acusado, pois são vários os elementos que favorecem igualmente a tese de defesa. De outra parte, corroborando que Joesley Batista e Emerson Loureiro não teriam agido motivados pela ciência de informação privilegiada, e do momento do seu vazamento, as defesas apresentaram justificativas e evidências quanto ao racional econômico, tipicidade e timing das operações, a saber. E aí eu listo cada um desses pontos, que são pontos bastante técnicos, trazidos pelo parecer elaborado em 2019 a pedido da defesa do Emerson Loureiro. Esse é um dos pareceres que eu resumo aqui, e também o parecer elaborado por outro, parecer técnico econômico financeiro de 2019, elaborado para o banco original, e que demonstravam que agentes no mercado se posicionaram da mesma forma como reconhecido pelo Banco Central ao tratar as operações. Em manifestação técnica complementar, a acusação refutou os aspectos apontados no parecer Emerson e no parecer para o original, alegando que, e aí eu resumo também cada uma das alegações adicionais trazidas pela acusação. A defesa de Emerson Loureiro apresentou nova manifestação com complemento ao parecer anterior. Em resumo, então resumo essa outra, que reiterou diversos dos fatores econômicos e de política externa indicados e apontou que de 16 a 17 de maio houve um significativo aumento no número de contratos negociados
ao passo que o relatório da SMI 21 de 2017 reconheceu que outros agentes se posicionaram da mesma forma que a mesa proprietária do banco original. Quando se observa, em que pese os fortes indícios consubstanciados na pressa de Emerson Loureiro em realizar as operações no dia 17 de maio de 2017, e o fato do vazamento da informação privilegiada ter se dado exatamente no fim daquele dia, as defesas também apresentaram argumentos plausíveis, ainda que não imunes à crítica, como visto acima, para justificar ter feito a alteração naquela data, considerando notadamente a proximidade de leilão de títulos públicos e seus efeitos no mercado de juros futuro, bem como o comportamento histórico do DI após período de queda, aspectos frisados por Emerson Loureiro ainda na fase investigativa. A propósito, entendo que não foram afastados tais argumentos corroborados pelos pareceres técnicos apresentados pelas defesas, que evidenciam a existência de outra possível explicação para a atuação de Emerson Loureiro no dia 17 de maio de 2017, desvinculada da informação privilegiada, acrescentando mais incerteza quanto à procedência do quadro fático desenhado no relatório no RI. Por fim, não é de se descartar a hipótese de que Emerson Loureiro tenha, por influência do que conversara com Joesley Batista no dia 10 de maio de 2017, feito elucubrações sobre o que motivava os questionamentos desse último sobre a possibilidade de operar com derivativos de taxa de juros com vencimento em 2021, que eram as opções, e a partir daí tenha concebido a ideia de montar posição em contratos de DI 1F21, nos futuros. Com efeito, no relatório suplementar que complementou a análise das operações com relação aos contratos no âmbito da investigação interna contratada pelo banco original, constou o seguinte apontamento acerca da entrevista com Joesley Batista. Eu transcrevo o item, sendo que dentro tem Joesley Batista afirmou ainda que o contato telefônico entre ambos poderia, em tese, ter influenciado eventuais posições tomadas pelo senhor Emerson Loureiro no conceito amplo de considerações sobre o que ele possa ter levado em conta para a tomada de decisão de investimento. E transcrevo também trecho da entrevista com Emerson Loureiro, que constou também um outro pedaço, em que ele admitiu que a conversa pode ter exercido alguma influência na formação de sua decisão. A meu juízo, contudo, essa possível e até mesmo provável influência exercida por Joesley Batista sobre a opinião de Emerson Loureiro não equivale, para fins sancionatórios, ao compartilhamento da informação privilegiada propriamente dita, nem a uma ordem para a realização das operações. Sob tal perspectiva, seria dado conceber naquele momento que Joesley Batista poderia ter inculcado em Emerson Loureiro um questionamento quanto à conveniência de investir em derivativos de taxa de juros, levando a cogitar e a decidir pela aquisição dos contratos. Subsistem, portanto, fundadas dúvidas quanto à real intensidade dos vínculos entre Joesley Batista e Emerson Loureiro, sobre terem os acusados mantido ou não contato após 11 de maio de 2017 e ainda acerca da motivação para negociarem os contratos de DI F21 no time perfeito em que se deram. A despeito da plausibilidade da narrativa acusatória, reconheço que os contraindícios apresentados pelas defesas são, nesse caso, igualmente fortes e convergentes o bastante para contrabalançar os indícios apontados na peça de acusação, de modo que não alcanço convicção sobre o uso da informação privilegiada na consecução das operações de derivativos de juros. Em benefício da clareza, não é que fosse imprescindível fazer prova direta do acesso à informação privilegiada por parte de Emerson Loureiro, tampouco que tal acesso não pudesse estar evidenciado por meio de prova indiciária, ou seja, um conjunto de indícios fortes e convergentes, o que seria amplamente respaldado pelos precedentes da CVM. A questão que permanece, contudo, deriva do sopesamento entre os conjuntos dos indícios e de contraindícios, após o que, neste caso, não consigo dissipar dúvida razoável quanto a se Joesley Batista sabia que o vazamento da informação privilegiada estava para ocorrer no dia 17/5, ou em seguida, com vistas à realização das operações com derivativos de juros,
transmitiu a Emerson Loureiro informação sobre o teor das delações premiadas, inclusive sua correlação com a gravação do então presidente da República, crucial para as repercussões. As dúvidas que remanescem já seriam suficientes para concluir pela absolução dos acusados, uma vez que no regime sancionador devem operar a seu favor. Não obstante, entendo que cabe ainda abordar os aspectos atinentes ao papel que teria sido desempenhado por cada um deles no alegado uso de prática não equitativa, tendo em vista o racional empregado na peça acusatória e os questionamentos a esse respeito apresentados pelos defesas. A acusação se baseou na premissa de que Joesley Batista e Emerson Loureiro agiram como coautores da infração. Porém, nesse caso, Joesley Batista não ocupava qualquer cargo nos órgãos de administração do banco original, de modo que teria, então, compartilhado a informação privilegiada com Emerson Loureiro, funcionário da instituição financeira com quem mantinha contrato e que tinha alçada para sozinho implementar em nome dessa montagem de uma posição de operações com derivativos de juros. A peça acusatória reflete esse entendimento, e aí eu transcrevo os itens do RI. Segundo a acusação, Joesley Batista e Emerson Loureiro teriam sido motivados por ganhos indiretos que obteriam com as negociações. Para Joesley Batista, o ganho seria refletido em seu investimento como acionista controlador do banco original, ao passo que Emerson Loureiro seria beneficiado com o incremento de sua remuneração de superintendente, que era influenciada pelos resultados obtidos pelo banco. A meu ver, isso indicaria, na visão da acusação, o interesse de ambos na consecução das operações a corroborar o dolo dos acusados e a unidade de desígnios. Além disso, a acusação considerou que Joesley Batista teria agido na qualidade de diretor-presidente da JF Participações e como responsável pelas decisões de investimento daquela companhia. Fato é, porém, que não há evidências nos autos de que Joesley Batista tenha atuado a esse título. A gravação da ligação telefônica de 10/5 e o e-mail de Emerson Loureiro e Joesley Batista não evidenciam isso. Os elementos dos autos, de um modo geral, dão conta que Joesley Batista, nas interações que fez com Emerson Loureiro, teria sido atendido, em princípio, como cliente do banco original ou ainda acionista indireto e, no limite, como controlador da instituição financeira. Destaque-se, sem desbordar os limites da tese acusatória e à luz das provas produzidas, não vejo como imputar ao acusado a prática de qualquer ato em nome da JF Participações. No caso da JF Participações, há razões específicas que impõem a sua absolução, ainda que se considerasse demonstrado o compartilhamento da informação privilegiada entre Joesley Batista e Emerson Loureiro. É que não foi evidenciado nesse processo que a JF Participações tivesse atuado nas negociações com os contratos de DI com F21, em posição de desequilíbrio indevido, uma vez que as operações foram realizadas em nome do banco original, de modo que, em princípio, era a instituição financeira que, em tese, poderia ter se beneficiado da posição de desigualdade indevida ao negociar os valores imobiliários. Nesse particular, o fato de Joesley Batista ser, à época, diretor-presidente da JF Participações se mostrou insuficiente para ensejar a responsabilização da companhia, pois, como dito, não há evidência de que o acusado agiu naquela qualidade na ligação telefônica com Emerson Loureiro em 10 de maio de 2017, muito menos no contato que alegadamente teria tido depois teria feito com o referido funcionário do banco original. Desse modo, não restou demonstrar que a companhia acusada tivesse concorrido de algum modo para o uso de prática não equitativa. O fato da companhia ter obtido um resultado econômico indireto com as operações realizadas pelo banco original, de cuja totalidade de capital era detentora, não é suficiente para amparar a condenação. Aliás, o próprio RI reconheceu corretamente que a obtenção do benefício econômico sequer é elemento essencial da infração, de modo que não se sustenta, a meu ver, a imputação unicamente, a responsabilização unicamente em favor disso. Vale, por fim, pontuar que o banco original, em nome do qual foram realizadas as operações com derivativos de juros, não chegou a ser acusado nesse processo, pelas razões referidas no RI. E aí eu cito o trecho do RI que fala por que não acusou o banco original. Em que pese o banco original ter contribuído com as investigações e não ter havido atuação
de sua administração no episódio suspeito, fato é que as negociações com os contratos foram executadas em seu nome, por quem detinha alçada decisória para tanto. Desse modo, considero que, se tivesse sido comprovado o uso da informação privilegiada por emissor Loureiro, tal fato, em tese, poderia ser atribuído à referida instituição, para fins de apuração de responsabilidade administrativa da pessoa jurídica, que, em princípio, nesse cenário, teria negociado intencionalmente em indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes das operações. Partindo já aqui para a conclusão, por todo exposto, considerando os argumentos da acusação e das defesas, o conjunto fático probatório coligido aos autos deste processo e sopesando os indícios e contra-indícios analisados, não forma convicção em favor da tese acusatória, razão pela qual voto pela dissolução de todos os acusados deste processo administrativo sancionador, em homenagem ao princípio do indúbio pro réu. Como voto, senhor presidente? Obrigado, diretora Flávia Frigeiro. Diante do voto da diretora Flávia Frigeiro e não havendo nenhuma manifestação de meus colegas no sentido de modificar o voto anteriormente manifestado por ocasião da sessão de julgamento de 29 de maio, força do disposto no artigo 29, combinado com o artigo 34 da Lei 13.506 de 2017, tornou o resultado pela absolução, que a decisão de absolução trazida em julgado na primeira instância, sem proposição de recurso de ofício pela CVM. Agradeço a todos, declaro encerrada essa sessão e sugiro aqui um pequeno recesso para que a gente possa fazer a continuidade da terceira sessão. Um segundinho.
senhora quiser. Tarde, vamos dar sequência à sessão de julgamento do processo administrativo sancionador CVM 19959005388/2017, dígito 11, iniciado em 29 de maio, suspensa após o meu pedido de vista. Vou presidir essa sessão em razão do impedimento do presidente Pedro Nascimento. A sessão por videoconferência mantém seu caráter público, conforme artigo 49 da Resolução CVM 45/2021. Por essa razão, registro que a sessão está sendo transmitida pela internet. Partindo então para a leitura do meu voto, tenho visto inclusive que o primeiro parágrafo aqui já recapitula o nome dos acusados, eu deixo de ler aqui essa parte do roteiro. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado para responsabilidades que foram imputadas ao Wesley Mendonça Batista na qualidade de diretor-presidente da JBS S.A. e presidente do Conselho de Administração da Eldorado Brasil Celulose, à época dos fatos, por ter ordenado a compra de contratos derivativos de dólar com uso de práticas não equitativas em infração à Instrução 8. Item 2D, e em operações efetuadas em nome da JBS, da Seara Alimentos Limitada e da Eldorado. Foram acusadas também as próprias JBS, Seara e Eldorado, beneficiárias das respectivas operações realizadas com o uso de práticas não equitativas, também por infração à Instrução 8, item 2D. Iniciado o julgamento desse processo, pedir vista dos autos para examinar mais detidamente o conjunto fático probatório subjacente, notadamente quanto ao cotejamento e sopesamento entre indícios apontados pela acusação e contra-indícios trazidos pelas defesas. Ainda que esse voto possa não repercutir sobre o resultado do julgamento, cabe-me apresentar minha visão sobre as condutas objeto das acusações formuladas nesse processo, bem como acerca dos fundamentos em que me amparo para respeitosamente divergir, explicitando os aspectos de mérito em relação aos quais tenho entendimento distinto, sem preliminares a serem enfrentadas. Vou lá novamente aqui a sessão de origem e descrição dos fatos e a sessão mais geral sobre o próprio conceito do indício. Conceito de ilícito de uso de práticas não equitativas, passando a examinar se estão presentes nesse caso os elementos caracterizadores da infração imputada aos acusados. De início, destaco que todas as infrações objeto destes pais dizem respeito a negociações com derivativos cambiais realizadas entre 5 e 17 de maio, o período suspeito, por JBS, Seara e Eldorado. Os derivativos cambiais foram negociados conforme o caso por meio de contratos NDF, também denominados contratos a termo de moeda sem entrega física, operados em mercado de balcão, e 2 contratos futuros de dólar, negociados em bolsa sob o código DOL N17, com vencimento em 1 de junho de 2017. De acordo com a Lei 6385, contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes, são valores mobiliários, portanto não há dúvida de que se trata de caso envolvendo negociação de valores mobiliários. Não obstante, em sua defesa, Eldorado, que operou exclusivamente com NDFs, advoga que sua conduta foi atípica, com base em síntese nos seguintes fundamentos. E aí resumo os fundamentos apresentados, apontando para a questão de que não teriam sido, então, negociações realizadas no mercado de valores imobiliários, mas apenas sujeitas a registro. Tem todo um detalhamento a respeito das interpretações trazidas pela defesa, que eu deixo de ler aqui, mas estão detalhadamente resumidos. Observe que os argumentos apresentados pela defesa de Eldorado aproveitam, ao menos em parte, a JBS, que operou igualmente em NDFs no período suspeito. Reconheço que precedentes do colegiado já explicitaram que o uso de práticas não equitativas pressupõe a ocorrência de negociação no âmbito do mercado de valores imobiliários.
Não obstante, entendo que os argumentos trazidos pela defesa não são suficientes para afastar as negociações com o NDF do âmbito de incidência da Instrução CVM 8. A Instrução CVM 461, assim como atualmente a 135, abrangem como mercados regulamentados de valores imobiliários os mercados organizados de bolsa e de balcão, assim como os mercados de balcão não organizado. No caso das operações de derivativos intermediados pelas instituições financeiras ou em que essas figurem como contrapartes, como no caso do NDF, é expressamente reconhecido tratar-se de operações realizadas em balcão. E aí cito e transcrevo o trecho da resolução do Conselho Monetário Nacional 3505. As operações NDF, tratando-se de derivativos, devem necessariamente ser registradas sob pena de invalidade. E faço referência aos termos do artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 6385. As instituições financeiras participantes dessas operações já eram obrigadas a registrá-las, por força da referida resolução do Conselho Monetário Nacional. Além disso, a Instrução CVM 461 previa já quanto aos efeitos do registro, e aí transcrevo os artigos 3º e 4º. Depreende-se, a contrário senso, que o registro, uma vez efetuado, caracterizava tais operações como de mercado organizado de valores imobiliários. Tal atributo do sistema de registro foi esclarecido à época da audiência pública sobre a minuta de instrução que originou a 461, e aí eu transcrevo o item do relatório. A partir das alterações promovidas pela Instrução 544, a Instrução 461 incorporou novos dispositivos sobre a prestação do serviço de registro, atribuindo exclusivamente às entidades administradoras de mercado de balcão organizado e admitindo que disponibilizasse sistemas de registro de operações com valores imobiliários originadas fora do seu ambiente de negociação. Por conseguinte, diante da literalidade das normas, forçoso concluir que as operações NDF, objeto desse PAI, são intermediadas por instituições financeiras e que nelas figuram concomitantemente como contrapartes, necessariamente submetidas a registro nos sistemas da B3, consideram-se negociadas ou realizadas no mercado de valores imobiliários, de modo que se sujeitam às vedações da Instrução 8. Também, à luz da interpretação sistemática, a diferença de redação entre os artigos 97 e 98 da 461, destacada pela defesa, tampouco afasta a possibilidade de uso de práticas não equitativas em negociações de derivativos apenas levados a registro. E aí eu faço considerações sobre o cotejo entre os artigos 97 e 98 citados pela defesa. Tais disposições da Instrução 461 não restringem o alcance da Instrução 8 e sim prescrevem cuidados adicionais que devem ser adotados na esfera da autorregulação com vista ao combate a tais ilícitos. Por fim, igualmente sob o prisma teleológico, será reprovável a conduta do participante que, ao negociar derivativos de balcão, se utilize de prática que o coloque em posição de desequilíbrio indevido. E faço considerações sobre a supervisão exercida nesses mercados e sobre o fato de que investidores com mais expertise também podem ser lesados em negócios apenas levados a registro no balcão, não por isso não devem ser protegidos. Logo, a meu juízo, o fato dos contratos NDF decorrerem de negociações bilaterais entre partes sofisticadas e não influenciar a formação de preços no mercado futuro de dólar não elimina a possibilidade de uso de prática não equitativa e da atuação da CVM diante de indícios de ocorrência. Por todas essas razões, resta, a meu ver, evidenciada a ocorrência de negociação com valores imobiliários exigida como um dos pressupostos para a caracterização da infração. Passa a indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade. Segundo a acusação, as operações com derivativos cambiais realizadas no período suspeito foram irregulares porque se deram com base em informação não divulgada atinente à negociação e celebração dos acordos de colaboração premiada. E aí eu cito os mesmos trechos já mencionados antes com relação à delação premiada e, nesse caso específico aqui, trechos do RI deste processo que sintetizam aqui a acusação e, mais uma vez, a descrição da mesma matéria jornalística veiculada em 17 de maio, tecendo apenas alguns
Poucos comentários a respeito da diferença desse caso. Segundo a acusação, a posição de desequilíbrio de Wesley Batista decorreu do fato do acusado deter a informação sigilosa, cuja divulgação acarretaria reflexos óbvios sobre o mercado de câmbio e, nessa condição, ter efetuado as negociações com derivativos cambiais. Cabe ressalvar que a mera assimetria informacional entre os participantes do mercado de valores imobiliários não enseja, por si só, a indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade. A completa igualdade informacional entre os agentes de mercado não seria sequer factível. Importa reconhecer que são plenamente legítimas as assimetrias informacionais entre participantes acerca do funcionamento do mercado de valores imobiliários, que decorram das próprias diferenças de qualificação, experiência ou dedicação daqueles que nele operam. Assim, não há desequilíbrio indevido se o participante opera com base em conhecimento sobre o mercado de valores imobiliários que ele mesmo tenha produzido mediante estudos, análises e inferências, obtenção de informações junto a especialistas, reunião e sistematização de informações, etc. Ainda que mantenha apenas para si tal conhecimento, que também nada teria de irregular. O que não se admite é a negociação em situação de assimetria informacional não equitativa, ou seja, mediante a posse de informação inacessível aos demais participantes do mercado e ao público em geral. Informação inacessível, explique-se, não tem o mesmo significado de informação de difícil ou custoso acesso. E sim, informação cujo acesso ao público em geral não seria permitido validamente por estar, por exemplo, protegida por sigilo, como ocorreu no caso vertente. É preciso ainda, para que se configure uma situação de assimetria informacional não equitativa, que o conteúdo da informação seja capaz de influenciar de modo ponderável a decisão por quem a detém de negociar com determinado valor imobiliário. A defesa argumentou que a acusação apresenta como indiscutivelmente verdadeira a ideia de que a divulgação do conteúdo das delações premiadas impactaria positivamente a cotação do dólar, sem expor qual fundamento econômico e muito menos uma prova ou estudo sobre as pressões que causariam sobre as variações cambiais. Para a defesa, não era possível afirmar qual seria o impacto do vazamento sobre a taxa de câmbio, não tendo a acusação produzido qualquer prova empírica de que haveria necessariamente a apreciação do dólar, tendo o RI admitido tal imprevisibilidade ao comentar sobre o estudo FIPECAF. Alegou-se ainda que não houve impacto significativo sobre o câmbio, quando em ocasiões anteriores foram divulgados fatos envolvendo circunstâncias similares, tais como, e aí citam aqui, eu transcrevo uma série de eventos relacionados a outras empresas e outras notícias. Depois disso também algumas menções a notícias envolvendo os próprios executivos da JBS, que eu também listo aqui sempre dando também referência ao link para as matérias. Segundo a defesa, portanto, seria equivocada a suposição acerca do impacto que notícias sobre a mera existência das delações premiadas causariam, tendo em vista, inclusive, a possibilidade de sua celebração já era vislumbrada no mercado antes de 17 de maio de 17. A defesa aponta também o estudo técnico da métrica, consultoria e pesquisa que objetivou verificar se eventos políticos e econômicos são determinantes no comportamento cambial e concluiu pela ausência de correlação evidente e reincidente entre fatos político-econômicos e retornos anormais e extraordinários, sejam positivos ou negativos, revelando que tais fatos são incapazes de influenciar por si sós o câmbio e que, atrelados a outros fatos completamente imprevisíveis, já que sequer relacionados aos eventos político-econômicos relevantes, poderiam vir a ter ou não grande influência na relação entre o real e o dólar. Em que pese todo esforço argumentativo, entendo que no caso concreto era notório o caráter preditivo da informação privilegiada. As delações, cuja negociação, celebração e homologação se deram no período suspeito, diziam respeito à apuração de crimes praticados por controladores, administradores ou prepostos da JF e suas controladas relativamente a assuntos de interesse daquele grupo empresarial, com alegado envolvimento de integrantes do alto escalão do governo, inclusive o próprio presidente da República à época e ainda do Poder Legislativo. Considerando os agentes políticos envolvidos nos fatos objeto da delação, tratava-se de informação, inclusive com potencial evento sistêmico. A relevância do vazamento da informação foi evidenciada também no depoimento prestado à Polícia Federal
por CC, gerente de investimentos da Diretoria de Controle de Risco da JBS, considerado um dos experts da companhia em matéria de derivativos de câmbio. E aí eu cito o trecho do depoimento em que ele diz que seria o que você pode chamar de evento, ou seja, uma notícia que gera uma repercussão imediata no mercado. Ao depor em juízo, na ação penal, o CC complementou o que havia dito. Então, é um evento forte, eu também transcrevo toda essa parte do depoimento dele. Com efeito, o fato de o então presidente da República passar a estar pessoalmente ligado a ilícitos penais investigados na Operação Lava Jato, que segundo os delatores estariam inclusive ainda ocorrendo, na época, tinha o potencial de comprometer toda a agenda governamental, incluindo as reformas econômicas, notadamente a previdenciária, que estavam em curso. Note-se que a incapacidade do governo federal a aprovar as reformas era considerada pelos responsáveis pelas operações com derivativos cambiais do grupo JF como fator de provável depreciação do real frente ao dólar. Sobre a governabilidade, recorde-se que, como fato notório, à época, logo após o vazamento, chegou a existir inclusive a expectativa, posteriormente não concretizada, de que o referido presidente da República renunciaria ao cargo, a demonstrar a relevância da informação privilegiada compreendida nas delações premiadas e seu potencial impacto. Cabe ainda um paralelo com a lógica aplicável ao ilícito de insider trading, e aí transcrevo também as premissas adotadas pela acusação nesse sentido no RI. Eu não vou voltar a ler aqui a parte que fala que prescinde de juízo de certeza, trago aqui aquelas mesmas considerações sobre o que deve ser levado em conta, a avaliação do cenário que seria esperado do investidor médio, à luz das regras de experiência. Por isso, a meu ver, as conclusões do parecer métrica, no sentido de que retornos anormais extraordinários não possuem clara correlação com as datas de eventos políticos e econômicos, não infirma as premissas acima que norteiam a lógica da tese acusatória. Aliás, o fato do parecer não ter vislumbrado essa clara correlação não descarta por si só a existência de tal correlação, nem afasta demais que não fosse possível prever que o evento, no caso concreto, com evidente magnitude política, não daria causa a movimentos extraordinários de cotação em ativos financeiros, notadamente naqueles mercados que naturalmente refletem nos preços as expectativas dos seus diferentes participantes acerca de variáveis econômicas e financeiras do país, que usualmente são impactadas por crises de ordem política. Ressalta-se, ademais, que os prováveis efeitos esperados sobre a taxa de câmbio que adviriam da divulgação da informação privilegiada acabaram de fato se produzindo. Basta lembrar que no dia seguinte à divulgação, o real sofreu a maior desvalorização nominal frente ao dólar desde a maxi-desvalorização ocorrida em 1999, não tendo havido outro fato de repercussão que justificasse tal comportamento da taxa no mercado de câmbio nacional. É possível inferir que as delações premiadas constituíram um fator relevante que acarretou tal impacto. Embora não seja por si só determinante para a caracterização da infração imputada, a reação do mercado de câmbio à divulgação da notícia com reflexos diretos sobre os preços dos derivativos cambiais é claro indício da importância que o mercado atribuiu à informação. Por todos os motivos apontados, não vejo ainda como tentar equiparar o vazamento do dia 17 de maio a notícias que haviam sido anteriormente divulgadas acerca de outras delações premiadas. E aí repito aqui o que também já tinha trazido no outro processo a respeito disso, mas trazendo aqui referência sintetizada a outras notícias mencionadas pela defesa, e aí faço também referência aqui a notícias que se contrapõem. Embora fases anteriores da Lava Jato e outras operações da Polícia Federal pudessem já ter sinalizado a ocorrência de crimes no âmbito da atuação empresarial do grupo JF, acenando inclusive a partir de um determinado momento com possível participação de integrantes da classe política, tratava-se no mais das vezes ainda de conjecturas. Por sua vez, a existência das delações premiadas, admitindo, confessando as práticas criminosas e noticiando o envolvimento do então presidente da República, tinha um potencial
muito maior de afetar o comportamento do mercado financeiro como um todo, incluindo o mercado de câmbio e de derivativos cambiais. E procede também a alegação de que o mercado já teria precificado os efeitos de uma delação premiada, e aqui eu repito também o que já li com relação ao outro processo. Resta, pois, evidenciado que o Wesley Batista se encontrava em posição de desigualdade em relação aos demais participantes do mercado de derivativos de câmbio, por deter informação privilegiada, relevante e inacessível, uma vez que divulgada impactaria positivamente a cotação do dólar. Com relação à indevida posição de desequilíbrio e desigualdade, ao efetivo uso da informação privilegiada, que o coloca, de fato, numa indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em relação aos demais participantes das operações. A defesa, por sua vez, aduz que era uma condição sine qua non que Wesley Batista conhecesse exatamente a data da divulgação sobre as delações premiadas quando ocorreria. Sem que conhecesse a data do vazamento, seria impossível realizar qualquer operação, pois seria impossível ao acusado prever para quando deveria ajustar as datas dos contratos de derivativos. A defesa questiona como a informação poderia ser utilizada em favor do acusado sem que soubesse exatamente o momento em que seria divulgada. O argumento, a meu ver, não é convincente. Aqui também eu deixaria de ler, porque é a mesma parte que eu já li no outro processo sobre a questão de bastar a expectativa de que isso ocorreria em junho ou julho de 2017, mesmo admitindo que o Wesley Batista não soubesse do iminente vazamento pela imprensa naquele dia, a conclusão também não se altera. O furo jornalístico apenas antecipou, talvez em 2 meses, mas confirmou que se tratava de informação relevante e restrita. Estou, a meu ver, evidenciado que as operações com derivativos cambiais foram realizadas quando o Wesley Batista já tinha expectativa de que a informação privilegiada por ser detida seria em breve divulgada e com os efeitos daí previsíveis sobre o mercado de derivativos de câmbio. Extrai-se da tese acusatória que o uso da prática não equitativa teria se configurado como Wesley Batista ter decidido e ordenado a realização das operações com derivativos cambiais, motivado pelo conhecimento da gravidade da informação que detinha sobre acerca das delações premiadas. Considerando, porém, que as operações foram efetuadas em nome da JBS, da Seara e da Eldorado, cabe analisar separadamente a situação de cada uma delas, tomando em conta suas especificidades. JBS. Segundo a acusação, nas operações com derivativos cambiais realizadas pela JBS, não era observada a estrutura de aprovação e controle por órgãos superiores, separação de funções e formalizações de diretrizes estratégicas em ata, previstas na política de hedge da companhia. Embora as decisões quanto à montagem e desmontagem de posições da JBS em derivativos cambiais coubessem formalmente à Comissão de Gestão de Risco, era o Wesley Batista quem na prática decidia sobre as operações, dado que a comissão era composta por ele e 2 subordinados. Também, segundo a acusação, as motivações para montagem e desmontagem eram marcadas pelo seu caráter especulativo. O controle de Wesley Batista sobre as decisões tomadas no âmbito da comissão ficou mais evidenciado no caso das operações objeto desse processo, uma vez que somente o próprio Wesley e RH, diretor de controle de riscos, participaram das reuniões da comissão realizadas no mês de maio de 2017, estando ausente o terceiro integrante. A acusação alegou ainda que foi Wesley Batista quem também ordenou o efetivo início das compras, em 5/5/2017, logo após a assinatura das delações, em 3/5, tendo igualmente partido do acusado a decisão e ordem para que a JBS entrasse em bolsa no dia 17/5, durante a tarde, para efetuar a compra de expressiva quantidade de contratos de futuro de dólar, indicando o senso de urgência após provável conhecimento de que ocorreria vazamento naquele dia. A defesa, por sua vez, buscou demonstrar que a realização dos negócios com derivativos cambiais pela JBS era legítima, tinha racionalidade econômica para atender necessidades de hedge. Entendo que a defesa logrou evidenciar que a realização de negócios com derivativos cambiais não era algo que fugisse à normalidade, considerando que a JBS, pelas atividades
que desempenhava chegou a montar no passado posições em dólar, inclusive em montantes superiores às tratadas nesse processo. Segundo a estratégia da JBS, para evitar custos desnecessários, ela contratava a hedge global quando entendia haver risco de desvalorização do real frente ao dólar, preferencialmente via NDFs. Não obstante, entendo que deve ser relativizada a importância do histórico de atuação da JBS no mercado de derivativos cambiais no deslinde deste processo. É que nada impedia que alguém fizesse uso de prática não equitativa em determinado tipo de operação no mercado de capitais, com os quais já tivesse habituado a atuar. A habitualidade, conforme o caso, pode, no limite, até mesmo dificultar a identificação de eventual conduta irregular, quando aparentemente não destoe das usualmente praticadas. Se é verdade que a excepcionalidade do comportamento acusado pode, em muitos casos, constituir indício de prática de irregularidade, o inverso não necessariamente ocorre. Não ignoro, de outra parte, ter estado evidenciado no âmbito dos processos, nos outros processos conduzidos pela SMI e pela CEP, que aquelas áreas técnicas, após examinarem as operações com derivativos pela JBS ao longo de vários anos, não as consideraram como meramente especulativos. Por outro lado, noto que aquelas superintendências identificaram que a política de hedge da JBS, tal como concebida, possibilitava que ditas operações, a despeito das intenções com que contratados, podiam, na prática, não necessariamente resultar em proteção patrimonial. De todo modo, para fim de caracterização do uso de prática não equitativa, esse aspecto também é secundário, pois o que se veda, consoante a definição constante da linha D do item 2 da instrução 8 é a negociação de valores imobiliários em posição indevida de desequilíbrio ou desigualdade, o que prescinde da natureza especulativa da transação, e por isso, obviamente, a infração pode ocorrer, em tese, até no bojo de operações que consubstanciem hedge após devida consideração das circunstâncias do caso concreto. A especulação não integra o tipo administrativo. Ainda que se reconheça a habitualidade e o caráter não especulativo das operações realizadas no passado, isso não afasta a hipótese sobre a qual se fundamenta o RI, de que as operações realizadas no período suspeito objeto deste processo teriam sido motivadas pela informação privilegiada detida por Wesley Batista. A defesa argumenta que a acusação teria ignorado os esforços da JBS em demonstrar boa-fé da companhia, que podia ser evidenciada a partir dos estudos da métrica, da NERA e da FIPLICAF. Também argumenta a defesa de que a decisão de montar a posição foi tomada pela comissão ainda em abril de 2017, antes da celebração das delações premiadas. A meu ver, busca-se com tais argumentos afastar em alguma medida a ideia de que a informação privilegiada tivesse motivado as negociações. A defesa, a meu ver, conseguiu demonstrar a plausibilidade do argumento de que determinados fatores político-econômicos observados no início de 2017 podiam indicar uma apreciação futura do dólar frente ao real. As provas acostadas aos autos também dão conta de que tais fatores macroeconômicos vinham sendo monitorados, contendo análise convergente com a tese de defesa, mas que, aqui eu cito um documento denominado Opinião Risk Management, que tem análise de cenário macroeconômico por CC, gerente de investimentos da JBS, e é convergente com a tese de defesa, mas foi elaborado já após o vazamento das delações premiadas, como apontou a acusação. E aí eu descrevo o roteiro básico que teria seguido, segundo a acusação, que teria levado à decisão. Não há qualquer evidência de que os demais envolvidos nas operações com derivativos cambiais soubessem da informação privilegiada, além de Wesley Batista. Sem embargo, tais circunstâncias não constituem, a meu juízo, contra-indícios suficientes para afastar os indícios apontados pela acusação quanto a que as referidas negociações com derivativos cambiais ocorreram em razão da informação privilegiada detida por Wesley Batista. Ainda que no âmbito da JBS pudessem estar em curso análise e interações quanto a uma possível retomada de posição contrária em dólar, tais discussões ainda se mostravam incipientes. E falo sobre a defesa, menciona que em 25 de abril, a RH fez uma apresentação no Comitê Financeiro de Gestão de Risco,
teria demonstrado que a situação econômica brasileira apresentava um cenário em que a valorização do real frente ao dólar era iminente. No entanto, o estudo NERA, trazido aos autos pela defesa, apurou que a apresentação foi realizada antes da decisão de começar a negociar as NDFs e que não temos conhecimento de nenhuma conclusão ou resolução feita na reunião e que a apresentação de 25 de abril é confiável, embora não indique claramente o curso de ação. E aí transcrevo parte da ata de reunião. De se notar que as projeções e estimativas acerca dos efeitos dos fatores macroeconômicos sobre o câmbio, contidas em relatórios de especialistas à época, não eram necessariamente convergentes. E aí transcrevo também relatório elaborado por gestores de recursos em maio de 2017. Relevo observar que o principal fator considerado e apresentado por RH, que o então presidente da República e a sua capacidade de articulação política para as reformas estava envolvido, era justamente o que seria diretamente atingido pelo conteúdo das delações premiadas, como bem destacado na peça de acusação. Percebe-se que a informação privilegiada detida por Wesley Batista agregava ao cenário esperado para o referido mercado fatores de risco desconhecidos pelos demais agentes que nele operavam, mas que eram decisivos e diante da expectativa de que o sigilo das delações seria levantado em junho ou julho, apontavam particularmente para a iminência de uma crise política no país. Nesse ambiente, aquele que detivesse a informação privilegiada e dela quisesse valer passando despercebido deveria agir o mais rapidamente possível. E aí faço considerações sobre o timing das operações aliado à participação ativa de Wesley Batista ao longo de todo o processo, que são os principais indícios fortes e convergentes de que as negociações com os derivativos cambiais efetuadas no período suspeito foram motivadas, a meu ver, pela informação privilegiada detida pelo acusado. As transcrições novamente da acusação. As negociações começaram logo após as delações premiadas e sob a expectativa de que Wesley Batista de que sua divulgação ocorreria em junho e julho após a homologação pelo STF. Em que pese houvesse o envolvimento de mais de uma pessoa ou órgão na construção da estratégia cambial da JBS, é possível concluir, do conjunto probatório reunido, que houve participação direta e preponderante de Wesley Batista na decisão quanto ao início da montagem da posição em dólar e, igualmente, evidências de que partiu dele a iniciativa para que as negociações com derivativos cambiais começassem logo após celebradas as delações premiadas. Nesse sentido, a prova dos autos dá conta que o Wesley Batista enviou mensagem para a RH em 29 de abril de 2017 em que indagava, abre aspas, os limites que nós temos nos bancos de NDF, se quisermos voltar a usar, é coisa que tem que aprovar ou coisa que já está pré-aprovada nos bancos? Fecha aspas. Na verdade, tem uma transcrição um pouco maior. O teor da mensagem indica que, na referida data, Wesley Batista tomava pé das condições necessárias para a obtenção de limites de crédito com os bancos para a realização de operações NDF e, portanto, sequer havia sido tomada a decisão de efetivamente iniciar a montagem da posição em dólar. Por sua vez, o senso de urgência em começar a operar com os derivativos se depende do fato de que a RH ter sido contratado durante suas férias no sábado. A resposta do RH veio somente na noite do dia 2/5, após ele ter solicitado a CC, seu subordinado, que obtivesse informações acerca dos limites com os bancos. Ou seja, o retorno para Wesley Batista se deu no dia anterior à assinatura das delações premiadas. Mesmo admitindo que a palavra final sobre o timing das operações tivesse competido à comissão, como alegado pela defesa, tal decisão teria sido igualmente fruto do envolvimento direto do acusado, detentor da informação privilegiada, o qual compunha na ocasião o referido órgão juntamente com o diretor de controle de risco. Não se pode ignorar que o Wesley Batista, a par de integrar a comissão, era concomitantemente diretor-presidente da JBS e um dos controladores do JF, sendo evidente seu poder de influenciar a administração da companhia, notadamente em deliberações de órgãos em que tinha assento. Importa rechaçar também a alegação da defesa de que Wesley Batista detinha informação personalíssima que apenas ele conhecia. Nas circunstâncias do caso concreto, a informação privilegiada estava em poder do diretor-presidente da JBS,
que integrava concomitantemente a comissão a qual cabia, conforme a política de rede, a decisão acerca das operações com derivativos cambiais, tratando-se assim de uma informação atribuível à própria companhia. As conclusões não se alteram caso se considere que a decisão quanto à montagem da posição tivesse ocorrido em abril de 2017, ou seja, antes das delações premiadas. Cabe recordar que em março de 2017 os colaboradores firmaram termos de confidencialidade com a MPF. Sendo assim, mesmo que, teoricamente, houvesse a possibilidade de não se concretizarem os acordos que vinham sendo negociados, entendo que, no caso concreto, tinham noção que essa seria uma hipótese remota. E aqui reproduzo os mesmos argumentos que já li no primeiro processo do dia de hoje. Não vejo, portanto, como afastar a conclusão de que ele já detinha informação privilegiada, até mesmo que a decisão de voltar a operar com derivativos cambiais tenha se dado ao final de abril. De todo modo, a primeira operação que interessa a este país ocorreu em 5 de maio de 2017, com a aquisição do primeiro contrato NDF. Nesse dia, o Wesley Batista, além de ter solicitado que CC verificasse os limites perante os bancos, também demandou subordinado esforços para aumentá-los. Tudo isso ocorreu no período de férias de RH, corroborar a urgência na condução do processo. E aqui visto também os aspectos destacados pela acusação com relação ao time. A defesa não apresentou, ao meu ver, argumentos que afastem a força desses indícios. Por outro lado, considero que a defesa trouxe explicações razoáveis para o fato de que as operações terem se intensificado na tarde do dia do vazamento, gerando inclusive alerta de atipicidade. Tais explicações contradizem a ideia de que o Wesley Batista teria aumentado a velocidade de montagem da posição por conhecer exatamente o momento em que a delação seria vazada. E aí resumo o que consta dos autos. Apesar disso, registro que o Wesley Batista afirmou em depoimento, abre aspas, nós estávamos com receio de vazamento ou descobrirem coisas e atrapalhar antes da colaboração estar homologada. Fecha aspas, a declaração indica que existia uma preocupação dele com possível vazamento mesmo antes da homologação. Assim, não se descarta a hipótese que ele possa ter tido à época conhecimento da possibilidade. De todo modo, o possível conhecimento, quanto ao momento preciso, não infirma a tese acusatória de que houve uso de informação privilegiada. O mais importante no caso é o momento que as negociações foram iniciadas, vis-à-vis a expectativa de homologação e levantamento do sigilo. Em resumo do cotejo entre indícios e contra-indícios, a meu juízo é possível concluir, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a decisão contra a montagem da posição de derivativos de dólar pela JBS e o efetivo início das negociações foi de Wesley Batista e ocorreu quando o acusado já detinha informação privilegiada, tendo sido por ela motivada a agir. Com relação à Seara, a acusação verificou também que essa realizou a compra de contratos futuros na Bolsa no total de 25 milhões de dólares. A manutenção da posição a partir daquela data destoou do padrão de atuação da companhia verificada desde agosto de 2016, observando que esse fato se deu poucos dias após a assinatura das delações premiadas e próximo ao vazamento. Outro aspecto destacado na RI foi o fato da compra ter sido realizada por meio de operações diretas com a JBS, nas quais um único operador transmitiu tanto a compra em nome da Seara como a venda em nome da JBS. Segundo a defesa, a alocação de operações à Seara em 10 de maio se deu porque no final do pregão daquele dia a JBS se viu com 500 contratos de dólar futuro e não conseguiria realizar como contrapartida para a NDF, porque não tinha obtido limite de crédito suficiente. Se encontrava, ademais, sem caixa disponível para depósito de margem, optando por repassar a posição a controlada. Foi mencionado ainda que a Seara tinha igualmente elevado endividamento em dólar. Ressalvadas as movimentações de operações próprias relacionadas à oscilação de preço de farelo de soja e outros aspectos de sua atividade, historicamente a Seara tendia a seguir as posições adotadas pela JBS contra riscos de exposição a dólar. Como se observa, ainda que em tese aquela posição fizesse sentido dentro da estrutura de risco cambial da Seara, como aduzido pela defesa, a posição montada em 10/5
decorreu, no fundo, de uma dificuldade de operacionalização da JBS, da qual a companhia era subsidiária. A decisão, portanto, foi uma só. Apenas foram divididas as posições entre JBS e Seara no momento da execução. Essa conclusão também fica evidenciada na comparação entre os históricos das operações. Na fase investigativa, destaco que foi dito pela Seara na fase investigativa, o raciocínio anteriormente desenvolvido para operações da JBS se aplica às realizadas pela Seara. Ainda que possa não ter havido uma ordem do Wesley Batista especificamente no tocante à alocação de parte do contrato na Seara, é certo que tal operação não teria sido efetivada sem a sua iniciativa pela montagem da posição de dólar. Os envolvidos foram os mesmos, Wesley Batista, RC e CC. A dinâmica igualmente, inclusive quanto ao papel formalmente atribuído à comissão de riscos e, portanto, a motivação também foi a mesma. Discute-se, além disso, o comportamento de JBS e Seara após o vazamento. Para a acusação, caso a motivação para as compras dos derivativos cambiais não tivesse sido conteúdo da delação, elas continuariam sendo realizadas após o dia 17. Mas a defesa aduziu que as referidas sociedades empresárias passaram a ter restrição a crédito para a realização de novas operações. E mesmo a rolagem demandaria depósito de margem naquele momento, com a inclusão de crise conforme necessidade premente de contenção de caixa, e por isso foram desmontadas. Não deixo de reconhecer que, considerados de forma isolada, a defesa apresentou argumentos plausíveis, corroborados por documentos e testemunhas, quanto aos motivos de ter deixado de operar com os derivativos cambiais após 17/5. Contudo, a despeito disso, entendo que as circunstâncias do caso concreto, identificadas pela acusação, contradizem em parte citados argumentos, indicando que antes do vazamento a intenção era provavelmente de fazer mais operações, já que a expectativa era de publicidade das delações em junho ou julho. Mas com o vazamento da notícia, o objetivo teria sido antecipado e a motivação deixado de existir, além das próprias operações terem sido colocadas sob suspeita no noticiário. E aí eu resumo também os argumentos, as contradições trazidas, mencionadas pela acusação com relação a esse comportamento após o vazamento. Apesar das divergências entre as versões da acusação e da defesa, acima referidas, que mostram, nesse particular, um certo equilíbrio entre indícios e contra-indícios, entendo que o comportamento das companhias após o vazamento é fator secundário neste processo para reconhecimento ou não do uso de práticas não equitativas, que, como visto, se deu já na partida com a montagem da posição comprada em dólar, quando ainda era sigilosa a informação relativa às delações premiadas. Quanto a Eldorado, diferentemente da Seara, não era uma subsidiária da JBS, apesar de ser do mesmo grupo empresarial, já que compartilhava a mesma controladora JIF. A Eldorado contratou a NDF nos dias 9 e 16/5, envolvendo uma posição total no valor de 280 milhões de dólares. Para a acusação, os negócios com derivativos cambiais também foram motivados pela informação privilegiada detida por Wesley Batista. E aí eu resumo os indícios apresentados pela acusação. Quanto ao primeiro indício, a defesa demonstrou satisfatoriamente, a meu ver, que em determinados momentos a JBS comprava e a Eldorado vendia e vice-versa, havendo contra-indícios de que as companhias tinham estratégias próprias, quando operaram nos períodos pretéritos citados. A Tendências Consultoria Integrada também encontrou evidências de que JBS e Eldorado traçavam suas estratégias de derivativos de forma independente entre o período de abril de 2013 e maio de 2017, conforme parecia Tendências Eldorado, que também foi trazido aos autos. De toda maneira, nesse processo, questionam-se operações realizadas especificamente nos dias 9 e 16 de maio de 2017, de modo que o histórico de atuação não é por si só fator determinante para a análise do caso, sendo mais importante investigar o alegado papel de Wesley Batista na construção da estratégia de ambas as companhias no período suspeito. Quanto à estrutura envolvida na contratação de operações de hedge, segundo a defesa do diretor-presidente, segundo a defesa, o diretor-presidente, JCG, era o responsável final em um processo com múltiplos atores, inclusive o Wesley Batista. Descreva a dinâmica narrada pela defesa. Ou seja, a defesa da Eldorado também procurou atribuir às decisões da companhia um processo interno envolvendo várias pessoas,
e não uma ordem direta de alguém. Embora caiba reconhecer, à luz das provas acostadas aos autos, que, de um modo geral, a percepção sobre o risco cambial no âmbito da Eldorado pudesse ser construída mediante a interação de várias pessoas e que coubesse ao diretor-presidente a decisão sobre a efetivação das operações de hedge, interessa saber se essa dinâmica foi também observada de fato por ocasião das operações objeto deste processo. A esse respeito, entendo que não foi o caso. Essa perspectiva, segundo a defesa, foi se fortalecendo paulatinamente a perspectiva de valorização do dólar, na medida em que as incertezas sobre o futuro iam se confirmando. E aí a defesa vai na linha também aqui do hedge cambial, que eu faço detalhamento, acrescentando informações sobre os limites obtidos. Argumentou a defesa que a ligação de Wesley Batista para a LS em 8 de maio foi apenas mais um dos elementos considerados por JCG na tomada de decisão, e nada teve de estranho, sendo se esperar o envolvimento de administradores na matéria, inclusive Wesley Batista, dada sua expertise no assunto. Tal como apontei em relação ao JBS, ainda que determinados fatores político-econômicos observados a partir do início de 2017 pudessem indicar uma apreciação futura do dólar, e que, de fato, tenham ocorrido discussões no âmbito da Eldorado entre seus executivos, tais circunstâncias não afastam por si só a possibilidade de ter havido, nas operações realizadas no dia 9 e 16, a negociação em condições não equitativas, motivadas pela informação privilegiada. O envolvimento de Wesley Batista na decisão da Eldorado de iniciar as operações NDF no início de maio, logo após a celebração das delações premiadas, pode indicar que a verdadeira motivação para os negócios foi, de fato, a informação privilegiada. Mais uma vez, é especialmente importante analisar o timing das operações da Eldorado. A esse respeito, ao contrário do que foi alegado pela defesa, entendo que a acusação reuniu evidências suficientes de que a iniciativa para o início da montagem de dólar teve lugar em 8 de maio e decorreu da intervenção direta de Wesley Batista. Em primeiro lugar, não convence a explicação dada pela defesa de que a administração da companhia teria tido outras prioridades nos primeiros meses de 2017. A própria defesa ressaltou a importância da proteção cambial para o Eldorado, de modo que não é crível que o tratamento do tema de tamanho e relevo tivesse sido relegado a segundo plano por mais de 2 meses, caso já existisse de fato, desde fevereiro, a convicção formada de que era necessário fazer o hedge. Ainda que a taxa de câmbio pudesse constituir um tema recorrente, as evidências contidas nos autos são de que, em maio de 2017, não tinha sido ainda formada a convicção quanto à necessidade do efetivo início, antes do contato do Wesley Batista. O depoimento de LS respondeu, abre aspas, você diz esse caso específico de maio, eu recebi uma ligação do Wesley, orientando que deveríamos começar nossa estratégia de proteção. Só que eu não faço. O que eu faço? Eu entro em contato com o meu CEO, só que isso aconteceu porque o CEO estava fora, estava ausente, senão eu receberia do próprio CEO, fecha aspas. Em seguida, ao ser perguntado sobre se uma vez recebida a ligação de Wesley teria demorado para fazer as operações, explicou que a ligação ocorreu no dia 8, no mesmo dia tentou contato com o JCG, mas não era fácil a conexão no local onde ele estava, de modo que conseguiu efetivamente contato apenas no dia 9, de manhã cedo. A dinâmica narrada por LS não corresponde à versão descrita pela defesa, segundo a qual Wesley teria dado uma mera opinião sobre o assunto. Diferentemente, LS deixa claro, ao depor, que estaria naquele momento se referindo a uma dinâmica observada num caso específico. As palavras do depoente já informavam que naquela ocasião não seguiu o roteiro comum. A preponderância da vontade de Wesley na decisão tomada foi clara. É de se deduzir que o Wesley Batista agiu motivado pela informação privilegiada. Não há como admitir, por razões lógicas, que o Wesley Batista, ao contactar a LS, tivesse esquecido dessa informação relevante ou anulado em sua mente. Wesley Batista, aí destaca o protagonismo, na condução do assunto, um dia depois de ligar para a LS, contactou o RH para acompanhar a montagem da posição, demonstrando também claro interesse pela posição do Eldorado e pelo resultado dessa, o que reforça, a meu ver, que a decisão veio dele. Não era de se esperar tamanho envolvimento daquele que, segundo alegado,
ocupava circunstancialmente a presidência do Conselho em virtude de afastamento de Joesley Batista, que até então era o titular do referido assento, até março de 2017. Ao contrário do que alega a defesa, o microgerenciamento das operações de rede por Joesley Batista tampouco era condizente com o cumprimento do dever de conselheiro. Ainda assim, faz-se necessário enfrentar outro argumento trazido pela defesa, segundo o qual, dentre os envolvidos, o diretor-presidente era a pessoa que detinha poderes de representação para decidir em nome da companhia eventual prática da infração, de modo que é a conduta de JCG e não de Joesley que deve ser atribuída a Eldorado, e essa conduta seria atípica. A defesa alega que faltava a JCG, a quem cabia, segundo a governança da Eldorado, a decisão pelas contratações, que interagiu diretamente com Joesley. Ainda segundo o mesmo raciocínio, eventual conhecimento de uma informação privilegiada não poderia ser imputado a Eldorado, pois não caberia aplicar despropositadamente a ideia de mente corporativa. Em suma, para a defesa, tem-se que Eldorado, desconhecendo qualquer informação sobre as relações premiadas, entendeu ser o início de maio de 2017 o momento oportuno para montar a posição com dolo, agindo sem dolo. De fato, diferentemente de quanto a JBS, o Joesley Batista não ocupava na estrutura de governança da Eldorado posição que lhe atribuísse representação da companhia, nem integrava o órgão responsável por decidir sobre a consecução das operações. Entretanto, não vejo como essa distinção possa afetar a análise de culpabilidade da sociedade empresária. Para fins de responsabilização administrativa de pessoa jurídica, não se exige que a conduta irregular tenha sido necessariamente praticada pelo respectivo representante legal, até porque não há que se preferir poderes para cometimento de ilícitos. Tal premissa, trazida pela defesa, restringiria indevidamente o escopo do exercício do poder sancionador da CVM. A acusação reconheceu não haver provas ou indícios suficientes de que JCG ou LS tivessem tido acesso à informação privilegiada, não formulando acusação contra os dois. Porém, restou evidenciado, em linha com a tese acusatória, que o Joesley Batista, valendo de sua influência preponderante sobre a administração do Eldorado, foi o responsável, em última análise, pela decisão, que se formou no âmbito da companhia, a respeito da montagem da posição em dólar. Ao mesmo tempo, é incontroverso que o Joesley Batista ocupava o papel de presidente do CA da Eldorado, integrando o topo de sua estrutura administrativa, sendo concomitante um dos seus controladores indiretos, tendo sido essa sua condição peculiar que lhe permitiu fazer valer sua vontade. Eu discorro mais sobre essa questão da responsabilidade. E concluo. A defesa arguiu, além disso, que o completo afastamento de Joesley Batista das operações da Eldorado até o início de abril do ano de 2017, um mês antes do ocorrido, explica a razão dele ter se equivocado quando das perguntas formuladas em relação ao Eldorado em seu depoimento perante a CVM, uma vez que a empresa, suas operações e a própria administração eram completamente novas para o acusado. O argumento também não se sustenta, dado que o Joesley Batista, além de ser controlador da Eldorado, integrava o CA da companhia em todo o período tratado pela acusação. E como a própria defesa asseverou, o CO participava das interações e discussões sobre as estratégias da Eldorado para a proteção contra os riscos cambiais. Aí passa a questão do dólar, tendo entendido ter ficado demonstrado ao longo do voto que o Joesley Batista aproveitou-se conscientemente da informação privilegiada para decidir pela montagem das posições compradas em nome e em benefício da JBS, da Seara e da Eldorado. Essa questão das beneficiários. A defesa também se insurge contra o fato de JBS, Seara e Eldorado terem sido acusados por terem sido meros beneficiários. Transcreva a seguir os trechos da peça acusatória. Entendo, contudo, que não procede a alegação, sendo isto a acusação formulada em desfavor das acusadas. Esse paz versa sobre a infração cuja consumação pressupõe ter havido uma prática no mercado de valores imobiliários que resultou, direto ou indiretamente, efetivo ou potencialmente, um tratamento para qualquer das partes que o colocasse em uma indevida posição de desequilíbrio em face dos demais participantes.
Observe que as negociações com valores imobiliários acarretaram nas posições montadas em nome da JBS, Seara e Eldorado, portanto, juridicamente atribuíveis a essas sociedades. Foram elas que, no plano normativo, negociaram os derivativos cambiais, ainda que materialmente tais negociações tenham decorrido da conjugação das condutas de diversas pessoas naturais, dentre as quais o Wesley Batista. Tal prática era atribuível tanto ao Wesley quanto às referidas sociedades. Portanto, o uso da informação privilegiada por Wesley Batista se deu na negociação realizada pelas sociedades empresárias em benefício dessas. Deveres fiduciários de Wesley Batista. Por fim, cabe afastar o argumento de que não havia outra opção lícita para Wesley Batista que não suportar as operações com derivativos cambiais diante do cenário que se apresentava. Isso é um resumo dos argumentos de defesa, mas, a meu juízo, esses argumentos não merecem prosperar, porque foi demonstrado que foi dele a iniciativa para o início da montagem da posição, e ele não tinha como abstrair em sua mente ao tomar as decisões em nome da JBS a informação privilegiada, até que ele começasse a intervir perante os seus subordinados para que negociassem as operações. Basicamente, se tinha um cenário de incerteza, no máximo indicação ainda incipiente de que o risco cambial devesse passar a ser um ponto de atenção. Nesse contexto, a obrigação de Wesley Batista era de abster-se de usar a informação privilegiada para orientar os negócios da companhia, uma vez que o contrário implicaria grave violação às normas que regem o funcionamento do mercado de capitais, consequentemente aí o descumprimento do próprio dever de lealdade do administrador, como ressaltado pela acusação, inclui o dever de agir conforme a lei. Mesmo que, por hipótese, pois sequer foi evidenciada, a concepção quanto à necessidade na montagem da posição de derivativos cambiais tivesse se segmentado originalmente nos órgãos técnicos ou nos executivos subordinados, sobre a crença de que essa seria a melhor alternativa naquele momento, o mínimo que se esperaria é que o Wesley Batista, dada a situação que se encontrava, se cercasse de necessários cuidados e adotasse procedimentos que assegurassem que a eventual decisão sobre tais negociações fosse tomada pela companhia, sem a sua participação ou interferência. Mas nada parecido com isso ocorreu. Pelo contrário, como detalhada, a participação e influência de Wesley Batista foi desde o início decisiva para a montagem da posição em derivativos de dólar, no período suspeito. Sem o ritmo, urgência e o time imprimidos pelo acusado perante os colaboradores envolvidos, havia efetiva possibilidade de que a estratégia na aquisição de derivativos cambiais não tivesse sido implementada antes do vazamento pela imprensa. Assim, não há como admitir a tese pela qual o Wesley Batista estaria forçado a agir como fez. Passa ao cálculo das vantagens patrimoniais indevidas. A acusação apontou a suposta vantagem econômica obtida pelos acusados com ilícito e para a quantificação do resultado obtido por JBS, Seara e Eldorado foi utilizado o preço médio das compras contra o preço médio do dia 18, dia seguinte da noite que ocorreu o vazamento. Aí eu trago os dados sobre os números apontados pela acusação. A defesa contestou o referido cálculo, alegando que não fazia sentido tratar em resultado potencial obtido e que, embora seja possível calcular o benefício ou perda evitável com as operações objeto desses tipais, é incontroverso que o Wesley Batista não oferiu qualquer vantagem econômica. Isso porque foram as próprias pessoas acusadas, JBS, Seara e Eldorado, que negociaram com os derivativos, utilizando seus respectivos recursos, e foram elas próprias que oferiram os benefícios daí decorrentes. Os resultados dessas operações são das mesmas empresas que contrataram. E aí eu resumo aqui os dados trazidos no parecer tendência JBS, no parecer tendência Seara e no parecer tendência Eldorado. A controvérsia instaurada, embora não esteja atrelada à caracterização em si da infração, pode repercutir na pena. Embora o colegiado tenha formado maioria pela dissolução, cabe-me analisar o tema para fins desse voto, uma vez que considero que devem ser responsabilizados no âmbito deste processo. Entendo que o valor da vantagem econômica que melhor se adequa à proporcionalidade e razoabilidade que interessa aos desclientes desse processo é aquele de que cuida o artigo 11, no sentido de que não pode ultrapassar 3 meses o montante da vantagem econômica obtida.
em princípio, seria possível considerar que a vantagem econômica obtida correspondeu ao acréscimo patrimonial observado no dia seguinte ao vazamento, ou seja, logo que cessada a situação de assimetria informacional. Contudo, não tem sido, no modo geral, esse o entendimento da CVM nos precedentes em que se apurou vantagem econômica obtida em negociação de valores imobiliários com uso de informação privilegiada. Nesses casos, sempre que possível, tem-se prestigiado o critério do ganho financeiro alcançado na reversão da posição, o que torna igualmente pertinente, no presente caso, de uso de prática não equitativa, dadas as suas peculiaridades. Sendo assim, notadamente, nas circunstâncias do caso concreto, concordo que a vantagem obtida não deve ser calculada com base no resultado potencial. A defesa apresentou, apoiada nos citados pareceres, quais seriam os resultados efetivos atribuíveis às empresas. Quanto aos resultados da JBS, observo que os montantes apurados no parecer tendências, JBS, consideraram os resultados obtidos em novas operações de NDF contratadas após o dia 18 de maio, por meio das quais foram roladas, total ou parcialmente, as operações originais. Com isso, o resultado global teria sido negativo. Ocorre que, para fins de calcular a vantagem efetiva decorrente da indevida posição, o pertinente, a meu ver, seria ter apurado o resultado obtido em 1º de junho de 2017, quando venceram os contratos originais de NDF, contratados no período suspeito, pois, do contrário, já se estaria a tratar de novas decisões de investimento. Crítica similar é feita ao resultado com um dólar apoiado no parecer tendências JBS. Trago, então, os valores depois que foram considerados com relação à Seara e também com relação a Eldorado. Expurgando de tais valores que não condizem com operações tidas como irregulares no âmbito deste processo, e aí trago os valores, então, que se obtém com base em tal expurgo e que toma aqui como base para a dosimetria. O critério concernente à vantagem econômica obtida ou à perda evitada está relacionado à infração, podendo servir como parâmetro de todos aqueles que tenham concorrido para a sua ocorrência, aqui já analisando a questão do Wesley Batista, que participou do cometimento, inclusive como elemento-chave. Nesse caso, tendo em vista a proeminência da atuação de Wesley Batista na tomada da decisão feita na prática dos ilícitos de que é acusado, entendo pertinente a aplicação de penalidade mais grave de inabilitação temporária. Pelo exposto, concluo que os acusados devem ser responsabilizados pelas infrações que eles são imputados. Na dosimetria da pena, então, adoto esses critérios, levando em consideração os antecedentes dos acusados, a proeminência de cada um na prática dos ilícitos e ainda à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, eu voto pela condenação dos acusados das seguintes penalidades. Wesley Mendonça Batista, na qualidade de diretor-presidente da JBS e presidente do Conselho de Administração da Eldorado, a pena de inabilitação temporária pelo prazo de 7 anos para o exercício de cargo de administrador, conselheiro fiscal de companhia aberta por ter ordenado a compra dos contratos derivativos de dólar com uso de prática não equitativa em infração à instrução 8, 2D, para operações em nome da JBS, em nome da Seara e em nome da Eldorado. A JBS, multa pecuniária no valor de R$ 568.497.023,21, correspondentes a 2,5 vezes a vantagem obtida, atualizada pelo IPCA. Com relação à Seara Alimentos Limitada, a pena de multa pecuniária no valor de R$ 5.075.535,86, correspondente a 2,5 vezes a vantagem obtida, atualizada pelo IPCA, como beneficiária de operações com uso de prática não equitativa, por infração à instrução 8. E, por fim, Eldorado Brasil Celulose, a pena de multa pecuniária no valor de R$ 97.879.158,25, correspondente a 2,5 vezes a vantagem obtida, atualizada pelo IPCA, como beneficiária de operações
com o uso de práticas não equitativas por infração à Instrução 8.2d. É como voto. Voltando aqui ao roteiro, na verdade, tendo em vista que os demais membros votaram pela absolução de todos os acusados com relação à imputação de infração que foi feita nesse PAS, apenas confirmando que não querem acrescentar, declaro, então, o resultado por maioria, a absolução de todos os acusados das imputações que foram feitas nesse processo, por força do disposto no artigo 29, combinado com o artigo 34 da Lei 13.506, a decisão de absolução transita em julgado na primeira instância sem interposição de recurso de ofício pela CVM. Assim sendo, declaro então encerrada essa sessão. Obrigada, boa noite a todos.